Bom dia, Brasil! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Ionara! Que Deus abençoe sua vida, minha querida! Silva Martins, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia maravilhosa, já chegou aí, que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda, a paz, minha querida. Vera Lúcia, Alex, que tá chegando aí, muito feliz pela vida de vocês. Quem teve aqui ontem viu como que foi, né, gente? O negócio aqui ontem foi assim, meu Deus do céu, sem palavras. Deise, Ana, seja bem-vinda, muito feliz pela vida de vocês aqui hoje, nesta manhã tão maravilhosa, tão abençoada. Bom final de semana para nós, minha querida. Que Deus abençoe sua vida, viu? Que continue te usando muito também. Que você continue semeando aí sobre esses jardins que estão tão sedentos, né? Meu coração foi muito semeado pela sua vida, inclusive no método CEP, gente. Método CEP, que é de responsabilidade de Ionara, que é desse Instagram, um Romance com Palpite. Uma mulher que Deus usou muito na minha vida e continua usando porque ela tem um conteúdo maravilhoso. Renatinha, seja bem-vinda, amiga, que Deus te abençoe. Oh, Glória, ó, Pietro, né? Pietro já ouviu que você chegou, viu, rei? Pietro já ouviu que você chegou. Que Deus abençoe vocês. Como é que tá o coração de vocês aí hoje, gente? Coloca pra mim aí. Como é que tá o coração? Como é que tá o coração? Hoje eu vou contar um negócio pra vocês. Hoje meu coração acordou assim bem aquebrantadinho, sabe? Porque tem dia que ele tá mais... Não vou falar duro não, porque meu coração não é endurecido. Porque corações endurecidos não agradam a Deus, né? Mas tem dia que meu coração tá mais racional, menos emocional. Às vezes meu coração tá um pouco dependente, menos independente. E hoje eu acordei com o coração dependente, né? E aí eu tava me lembrando. Eu acordei numa vontade de ligar pra minha mãe e pedir ela um conselho. E eu fiquei assim, meu Deus, mas minha mãe me dava tanto conselho quando eu era mais nova. E eu desprezava os conselhos da minha mãe, de fato. Eu não me acordava pros conselhos da minha mãe, eu não me atentava. E aí... Hoje foi aquele dia que meu coração, assim, despertou, sabe? Bem amolecido, bem assim, não sei o que é isso. TPM não é. TPM não é. E aí, eu entendi, né? Falei, não, é porque eu preciso dar uma ligada pra ela e pedir um conselho. Aí liguei pra minha mãe hoje de manhã e pedi um conselho pra ela. Ela ficou até assim... Mas ainda bem, né? Mãe é mãe. Ela não me disse em momento nenhum, pois é, você lembra quando eu te dava conselho e você não queria? Agora você tá me pedindo. Mãe não joga nada na cara de filho, né, gente? Mãe é coisa boa. E aí nós ficamos conversando um pouquinho no telefone, ela, né, me dando lá o conselho. Aí ela, minha filha, mas que tipo de conselho você quer? Eu falei, não, um conselho geral pra vida. Quero que você me dê um conselho geral pra vida. E ela me deu esse conselho. Aí meu coração já ficou maravilhosamente bem. E graças ao Senhor Jesus, né, eu falo que essas coisas é Deus na nossa vida, é o Espírito Santo que nos desperta pra essas coisas mesmo, né, pra fazer uma ligação pra mãe, pra fazer uma ligação pro pai, pra ligar pra um irmão, pra ligar pra alguém. Tá todo mundo bem, gente? Coloca pra mim aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão aí? Coloca aí pra mim, como é que vocês estão? Estão bem? Acordaram felizes? Acordaram na independência ou na dependência hoje de alguém? Me conta aí. Coloca pra mim aí. Eu sempre acordo na dependência, né? De Deus. Sempre. E é incrível, porque depois que eu falo com Deus, vem esses negócios. Liga pra fulano, fala com... É um negócio louco. Glória a Deus. Olha, a Cláudia disse que está leve hoje. Amém, amém. Amém, que bênção. Então, Bíblia na mão. Como é que vocês estão aí de Bíblia? Tá todo mundo pronto? Lembrando que hoje nós teremos um sorteio. Hoje nós teremos um sorteio, viu? É o último, viu, gente? Tenha muita sorte pra ganhar.
Tá vendo? Tenha fé, né, Pietro? Tenha fé. Tenha fé pra ganhar. Gente, amém? Vamos orar então? Porque hoje a palavra tá poderosa. Eu tava até cobrando das meninas lá da comunidade sobre o estudo de Romanos, que é o estudo que nós estamos fazendo durante esses dias. E, gente, vocês não têm noção. A força que é o livro de Romanos. A força que é. E assim, o despertar de consciência. O livro de Romanos traz um despertar de consciência absurdo. Vocês não têm noção. E a gente fica muito constrangido. Muito constrangido. Porque é pesado. É muito pesado. É muito pesado. Porque a gente vai pensando, a gente vai refletindo, a gente vai se vendo, porque principalmente o capítulo 4, foi ontem que nós falamos dele? Foi. Ontem nós falamos, não foi do 4, ontem foi do 3, né? Foi do 3. Mas o capítulo 4, ele traz uma despertada tão grande com relação a si mesmo, com relação às nossas atitudes. E aí quando a gente traz para dentro, né, através do que diz Romanos 4, a gente vai se percebendo muito no apontamento, ou seja, o julgamento dos comportamentos e das atitudes do outro. E aí a gente fica muito constrangida, porque somos seres especialistas em cobrar do outro um posicionamento genuíno, perfeito e agradável a Deus. E aí o que Romanos 4 vai dizer? Cuidado. Cuidado, porque o que você cobra do outro, você não vive no secreto. Você não faz no secreto. E aí você vai pensando assim, mas como assim não faço? Porque uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo, gente, muito mesmo, é a simplicidade. Ele atua no simples, aquelas coisas que você acha que não tem nada a ver, é exatamente onde tem tudo a ver. Núbia, minha querida, saudades de ti, seja bem-vinda. Saudades de ti. E aí, o que me chama a atenção é exatamente isso, né? Deus, ele está muito ligado às coisas simples. E aí, quando você vai olhando para dentro, né? E aí você vai lembrando, poxa, realmente eu já olhei para essa situação, dessa forma, nessa condição. E Romanos ensina muito a gente, porque ao mesmo tempo que Romanos fala das questões pagãs, pecaminosas, né? O quanto que Deus odeia o pecado, o quanto que ele repudia as atitudes pecaminosas, as nossas escolhas pecaminosas, as paixões carnais, Romanos também nos traz essa consciência, ou seja, você cobra tanto do outro, você fala tanto para o outro, mas e você, lá no secreto, na sua intimidade, como que tá? E aí a gente senta e começa a analisar, né? Pensar no que a gente costuma pensar com relação à atitude do outro, principalmente quando a gente olha para o outro e começa a julgar o outro. E aí Romanos nos traz para essa consciência de que tudo aquilo que eu julgo na vida do outro é porque está dentro de mim. Gente, isso aqui é forte demais. Forte demais. E mexe com a gente. Não adianta. Bom dia, Gê. Que Deus te abençoe, minha querida. Saudades de você. Sumiu. Não tô te encontrando mais no nosso grupo de comunhão. Saudade sua vida, tá bom? Beijo. Fica com a gente aqui. E aí, o que acontece? Quando nós vamos olhar para dentro, aquilo que a gente julga na vida do outro é porque a gente ainda tá carregando. Porque o sentimento de Deus pela nossa vida, quando nós estamos em caminhos errados, o sentimento do Senhor por nós é de misericórdia, gente. É de misericórdia. O que Ele deixou para nossa correção é a sua palavra. O Senhor não olha pra gente e fala, pois é, tá vendo o que você tá fazendo? Não, Ele não fala isso. Ele fala, pois é, minha filha, eu tô aqui te esperando. Pois é, meu filho, eu tô aqui te aguardando. Que dia que você vai voltar?
E aí é incrível, né? Que quando a gente... Gente, eu tô falando assim, a gente, é porque é todo mundo. É eu e é você. Nós temos esse olhar de julgamento, sim. Por mais que você fale, eu não julgo as pessoas, para de hipocrisia. Porque é isso que Romanos trata com a gente. Hipocrisia. Eu não tenho inveja das pessoas, para de hipocrisia. Romanos fala que todos nós fomos contaminados pelo pecado. Talvez o que você tem é o autocontrole desse sentimento, porque quando vem, né, principalmente quando a gente fala de inveja, quando vem aquele olhar para a vida do outro que você fica assim, nossa, fulano tá lá, ó, deslanchando, eu tô aqui. Aí na hora, a chave de virada mas ela merece. Eu parabenizo ela por isso, ela trabalhou por isso, ela fez por onde estar onde ela está. Então agora o meu papel é fazer a mesma coisa, é trabalhar, é cuidar da minha vida para que eu também alcance as minhas conquistas, porque Deus também preparou para mim. Essa é a virada de chave. Mas o sentimento, gente, a inveja é um pecado, que gera na gente um sentimento, certo? A inveja é um pecado que gera na gente um sentimento. E a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o discernimento de perceber que é o espírito da inveja que quer corromper a nossa carne e saber fazer como? Virar essa chave. Sair desse lugar, tá certo? Tirar essa energia daí. Então, assim, não adianta vir com a hipocrisia, até porque o que eu tô falando aqui com vocês, eu sugiro que você pegue a Bíblia e estude o livro de Romanos. Né? Porque eu sempre falo, não fica acreditando em tudo que eu falo, não. Pega a Bíblia e confere. Então, o que eu tô te falando é o que tá na Bíblia. E lá, quando você lê, o Senhor vai te dar o discernimento. Mas o que Romanos nos ensina é isso. A hipocrisia de gente virar e falar assim, eu não julgo as pessoas. Julga sim, minha linda. Quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente já julga. De onde ela veio, quem ela é, o que ela faz, por que ela faz o que ela faz. Ela tá com a barriga grande, ela tá gorda, ela tá magra, A gente julga em algum momento da nossa vida a vida do outro. Inveja, sim, ela cerca eu, cerca você, cerca todas nós. Então, o que eu estou falando é o que está no livro de Romanos. Somos todos assim. A diferença é porque quem vive com a palavra aprende a sair desse lugar. Aprende a virar a chave. Então, prepara seu coração, porque eu nem comecei e você já sentir que a pressão aqui hoje vai ser pesada, né? Então, assim, se você não tiver estrutura pra entender quem você é de verdade, eu já sugiro que esse devocional não é pra você. Porque tem pessoas que gostam de devocionar, sabe como? Vai dar tudo certo, sabe? Já deu tudo certo. E é bom quando a gente recebe essa palavra, né? Essa palavra de otimismo, de palavra positiva mesmo. É muito gostoso. Só que eu aprendi uma coisa, gente. Na minha caminhada cristã, eu aprendi que quanto mais as palavras forem duras para me acessar o meu eu, melhor eu me torno. Porque gera em mim consciência de entender exatamente aquilo que agrada a Deus. Quando Romanos nos chama de hipócritas, ou seja, você olha muito para o outro, aponta muito o outro, mas você pouco olha para si. É forte, não é para qualquer pessoa. É para quem de fato quer um alinhamento no céu, para se posicionar genuinamente na terra. Então, prepare seu coração, feche os seus olhos. E se você fala assim, Van, não é o que eu queria ouvir hoje, mas eu vou ficar. Você tá de parabéns, porque você já tá quebrando o ego e quebrando sua carne. Então fique aqui comigo, não saia e prepare. Prepare seu coração, prepare sua alma, feche os seus olhos e vamos orar juntas apenas assim. Papai, obrigada pela tua presença. Obrigada por tanto amor que me destes. A correção que o Senhor vai trazer para mim hoje é para me aperfeiçoar na caminhada da salvação, onde eu e a minha casa serviremos a Ti, moraremos contigo e estaremos contigo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, trata-me. Ainda que eu dê calundu, me trata. Eu quero crescer. Eu quero alimento. Eu quero alimento espiritual.
como um recém-nascido, uma bebezinha desmamada, eu decido agora ser saciada pela tua palavra, que é o meu leite espiritual. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Amém, amém, amém? Amém, amém, amém. Preparados aí? Gente, olha só. Eu tô nessa sequência do livro de Romanos, como eu disse pra vocês. Lá na comunidade, eu não tô levando a intensidade de cada livro de Romanos, não. Porque lá eu só semeei, só joguei a sementinha. E aí, cada uma está nessa responsabilidade. Como esse livro de Romanos, ele tem mexido muito comigo, tem falado muito comigo e tem me tratado de forma absurda. Eu me senti, claro, eu me senti na obrigação, com a intenção, né, de que eu posso te ajudar da forma que o Senhor tem me ajudado, né, a ajustar a minha rota. Como diz aí a nossa querida amiga, somos seres imperfeitos, né? Somos seres imperfeitos. Ela colocou que não somos perfeitos. Exatamente, Ana, nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos, mas que nós estamos vivendo um processo genuíno transformador. Ou seja, esse processo genuíno transformador, ele é a longo prazo, porém todos os dias é necessário atitudes diferentes, ações diferentes, comportamentos diferentes. E para isso, a minha consciência, ela tem que ser despertada. Não existe transformação sem o despertar da consciência. Então não adianta ninguém falar para você que você tá errada. Ou não adianta ninguém falar para você que você tem alguma dificuldade, uma dificuldade específica, se você não tiver essa consciência, porque você não vai mudar. Ou seja, você tá errada. Sim, mas a minha consciência não me desperta para esse erro. Só que quando eu acesso a palavra, aí eu sou despertada. É diferente. Então é por isso que o nosso momento de devoção, ele tem que ser inegociável. Por quê? Somos muito apontados, assim como nós apontamos muito o outro. Nós fazemos muito assim pro outro e esquecemos de fazer assim, né? Pra mim e pra você. Então, esses apontamentos existem porque nós fazemos isso. E apontar para o outro dá menos trabalho do que voltar-se para si, voltar para dentro, sair para fora é mais fácil do que voltar para dentro, do que recuar, do que ficar aqui internalizando aquilo que você precisa ver. Então, o devocional tem esse objetivo de aguçar, de despertar a nossa consciência. E devoção, gente, é aquele momento que você separa e que você entra no secreto com a palavra. É como se o Senhor estivesse de frente para você e estivesse falando com você. Isso é muito gostoso, sabe? Então, assim, não negociem esse tempo e esse momento. E desde que eu comecei a estudar Romanos, eu fiquei impactada, como eu já disse, né? Me gerou várias angústias. Por quê? Porque questões que eu olhava para o outro, eu comecei a enxergar em mim. E coisas muito simples, né? Coisas muito pequenas e que às vezes eu até acreditava, não tem nada a ver. E tem tudo a ver. E quando eu estava com essa consciência, olha como que eu falo que esse processo ele é extraordinário quando nós estamos alinhadas com a palavra. Porque ao mesmo tempo que me gerou uma consciência, que eu enxerguei e pontuei essa questão em mim, imediatamente eu já disse para o Senhor, Pai, como eu vou controlar isso? E aí vem aquelas questões que somos muito especialistas em dizer assim, olha, eu não julgo as pessoas, né? Eu não sou invejosa. Eu sou uma pessoa, eu sou muito amiga das pessoas, sabe? Pode contar pra mim todos os seus segredos que aqui fica guardado debaixo de 7 chaves. Sabe aquela pessoa que chega pra você trazendo aquelas palavras de
pura perfeição, ou seja, nossa, eu queria ser como essa menina, porque ela é muito perfeita. Ela não julga, ela não tem inveja, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz. Gente, que ser é esse? Onde é que ele mora? Né? Tá na minha frente. Eu quero ser essa pessoa. E Romanos nos despe de tudo isso. Nos tira todas as máscaras. Retira toda a maquiagem. E diz pra gente, peraí, você não é isso não, filha. Você não é isso. Entenda que você é ruim. Entenda que você é humana. Entenda que você tem uma carne aí que grita. Entenda isso. Entenda que todos, que foi o que nós falamos ontem, todos nasceram do pecado. Então não tem como você ser perfeita. Não tem como. Mas existe uma diferença. E é o que Romanos vai falar com a gente hoje. A justificação é o diferencial nosso hoje. Fala aí pra você mesma. A justificação é o meu diferencial. Escreve aí pra mim. A justificação é o meu diferencial. Vamos, por que nós, que lemos então a palavra, que aceitamos Jesus, que nos batizamos, que fomos seladas, né? Fomos batizadas com fogo, que é o poder do Espírito Santo. Como é que é isso então? Qual que é o nosso diferencial então? Porque se todo mundo é assim, se todo mundo, como você tá falando, é desse jeito, o que nos diferencia? A justificação. Escreve aí. A justificação é o meu diferencial. Eu até arrepio aqui, gente. Sabe por quê? Quando eu olho pra mim e me vejo essa pessoa má, ruim, essa pessoa orgulhosa, sem humildade, essa pessoa que, se não fosse pela justificação, só maquina o mal. Tá entendendo? Tem que ser pesada. Porque isso vem do coração do homem. Isso vem do coração nosso. Mas o que nos diferencia de tudo isso, e é exatamente o que Romanos deixa muito claro para mim e para você, é que nós temos um diferencial. E o diferencial é o quê? O diferencial é a justificação. E o que é a justificação? Eu vou repetir como eu disse ontem. A justificação é um termo jurídico que se refere à maneira correta de estar diante de Deus. E qual é a maneira correta de estar diante de Deus? Quando eu tenho a humildade de dizer, sim, eu sinto inveja. Sim, muitas vezes eu maquino mal. E eu julgo, sim, Senhor, eu faço tudo isso. Mas eu decidi viver de maneira correta. E a primeira maneira correta de viver diante de Deus é reconhecendo suas fraquezas. É reconhecendo o que você tem carregado como ser humano. Então diga assim, a justificação é o meu diferencial. A justificação é o meu diferencial. E eu começo a viver de maneira correta diante de Deus, reconhecendo as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, os meus erros. Quando eu começo a olhar para toda a sujeira que eu já pratiquei e que continua praticando, e aqui eu vou ser muito forte. E se você duvidar, você vai na Bíblia. Se você duvidar, você vai na Bíblia, tá? Pessoas que abrem a Bíblia uma vez por semana, ela maquina o mal de segunda a sexta, de segunda a sábado. Domingo ela abre a Bíblia, ela lê uma palavra e o mal continua sendo maquinado. Ai, Ivan, Deus me livre. Gente, maquinar o mal não é só com relação ao outro. Você maquina o mal contra si mesmo. E eu vou te provar por quê. Quando eu não acesso ao manual, a bússola que me direciona na vida, eu como porcaria, eu não cuido do meu templo,
Eu não tenho coragem de me levantar, de fazer uma caminhada. Eu tenho preguiça da vida. Você tá maquinando mal contra quem? Ah, contra mim mesma. Eu não tô prejudicando ninguém. Porque tem umas falas assim, forte, né? Ah, não tô fazendo mal pra ninguém, tá bom. Mas e você? Quem é você? Você não é ninguém? Vai lá em Gênesis 27. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você está fazendo mal para quem? Em primeiro lugar, você está fazendo mal para você. Ou seja, não é sobre o outro. É sobre si. É você que não se valoriza. É você que vive largada na vida dizendo: enquanto eu não levar prejuízo para ninguém, tá tudo certo. E o primeiro prejuízo quem tá colhendo é você. E é por isso que a gente insiste. Leitura da palavra, minha querida. Vã, mas eu não... Você não precisa entender não, filha. Vã, mas você não precisa dar desculpa. Você não precisa dar desculpa. Você apenas diga: eu não quero ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Não é porque você não entende. Então, a leitura da palavra, sabe o que ela faz? Ela nos gera a consciência para que eu comece a viver de maneira correta diante de Deus. E é esse o nosso diferencial. A justificação. E por que todos os dias, Van? Por que só não vou, quando eu vou no culto? Por que eu tenho que fazer isso o tempo inteiro? Não é todo dia, é o tempo inteiro. Acessar a palavra. Ler a palavra. Porque se nós nascemos de pecado, agora eu vou para a ciência. Você recebeu uma programação neural no qual o seu cérebro ele já está condicionado. Ele já está reguladinho para te levar para o lugar que ele foi treinado. E quem foi que te treinou? Quem foram os responsáveis pelo seu treinamento? Quem foi que te ensinou a crescer? Quem te construiu na vida? Seu pai e sua mãe. E por mais que você diga papai e mamãe foram os melhores pais do mundo. E a pergunta é: quantas vezes por dia a sua mãe se dedicava a te ensinar as instruções da palavra? Vã, mamãe me levava toda semana para a igreja. Não é isso que eu perguntei. Quantas vezes a sua mãe sentou com você para ler a Bíblia? Para te ensinar a palavra? Quantas vezes? Ou seja, o seu cérebro, ele foi treinadinho, com esses estímulos, desde que você era criança. A ir pra missa, a ir pro terço, a ir pra pré-eucaristia, a ir pra escola dominical, a ir pro encontro de jovens, ir pro encontro de crianças, ir pro encontro de adolescentes. Mas a palavra que eu estou te perguntando. Quantas vezes? Nunca. Olha aí. Isso aqui é justificação. Trouxe consciência pra Andréia. Justificação. Mamãe nunca fez isso comigo, gente. Nunca. Papai nunca fez isso comigo. Nunca. Eu morava no fundo da igreja, eu ia pra igreja todo dia. Mas eu não tinha isso aqui todo dia. Não tinha. Então, o seu cérebro, o meu cérebro foi treinado com aquilo que eu via, com aquilo que eu ouvia e com sentimentos que eu sentia baseado no que eu via, ouvia. E eu sentia. E é por isso que hoje está crescendo uma geração de religiosos. Uma geração de religiosos. É mulheres preocupadas com a igreja para levar os filhos, mas na sua casa não tem igreja. Na verdade tem várias igrejas, porque a igreja tem duas perninhas. Eu e você somos igrejas.
É mães preocupadas para onde levar o meu filho. E eu até concordo, porque talvez essa mãe ainda não tenha o discernimento de entender. Filha, abra a Bíblia e vai ler pro teu filho, pro teu esposo, na tua casa, na tua mesa. Se alimente da palavra, minha filha, todos os dias. Ai, Deus, mas eu não entendo. Você não tem que entender, você tem que ter. E quando eu leio, quando o meu coração acessa, você pode não entender nada. Mas lá na frente vai fazer um sentido enorme, sabe por quê? Porque isso aqui é semente. Isso aqui é semente. E essa semente, quando ela foi derramada sobre a nossa vida, o Senhor já sabia que o nosso solo seria fértil. O nosso solo é fértil. O nosso solo é fértil. Então, Romanos faz isso. Arranca da gente essas máscaras. Romanos faz isso. Romanos nos leva para a verdadeira consciência. Para de julgar. Para de apontar. Olha para si. Olha para si. Traga consciência. Não, você não é boazinha. Não, você não é bonzinho. Mentira. Não. Eu não sou. Mas quando eu acesso a palavra, todos os dias, eu consigo ter controle daquilo que tenta me atacar. Eu entro na guerra e saio como vencedora. Por isso que todas as batalhas da nossa vida, todas, sem exceção, a gente organiza algumas áreas da nossa vida? Sim. Existem técnicas, ferramentas terapêuticas que a gente se organiza? Sim, de fato. Mas tudo na sua vida vai existir. Vai existir um ataque espiritual. Porque o inimigo não quer ordem na sua vida. Ele quer bagunça. Ele quer desordem. Ele quer confusão. Ele quer isso. Ele quer te confrontar. Ele quer te deixar desesperada, desesperado. Então, se a justificação é o meu diferencial e eu desperto para a consciência por conta da palavra que eu acesso todos os dias, porque é muito... Gente, é muito fácil você falar para alguém o que ele tem que fazer na vida dele. Agora, quando alguém fala para você o que você tem que fazer na sua vida, você se sente julgada. Não é assim? Você se sente julgada. Você fica, nossa, mas você tá me julgando. Você não sabe de nada da minha vida. Então, como é que a gente faz pra fugir disso, irmã? Aqui, minha irmã. Aqui. É aqui. É aqui. E se não fosse a palavra, nós não seríamos despertadas para a humildade. E aí que vem. Quando eu encontro questões que eu tenho dificuldade de solucionar, o que eu faço? Eu peço ajuda. Eu peço socorro. Eu vou atrás de pessoas que podem me ajudar. Eu vou atrás de pessoas que podem me instruir, que podem ser luz juntamente comigo no caminho. Porque às vezes eu tô sozinha querendo sair de um lugar e não tô conseguindo sair sozinha. E nós temos essa fragilidade. Porque nós somos fracos. Ninguém é forte. Eu acho interessante quando alguém fala por que isso e por que aquilo e tal. A gente fala mesmo, né? Eu de vez em quando eu falo desse jeito também. Mas lá dentro, gente, é o que o Romanos fala comigo. Peraí. Fraquinha você é. Fraquinha. Para com isso. Começa a dizer, eu sou forte sim. Sabe por quê? Porque tem um Deus que conduz minha vida. Porque sem ele eu sou um desmanche. Isso é justificação. Isso é justificação. E a justificação é que é o meu diferencial. É a justificação que é o seu diferencial. Quando alguém fala, nossa, não sei como você aguenta passar por isso. É porque eu tenho um diferencial, minha querida. Qual que é? A justificação. Eu decidi viver de maneira correta para estar diante de Deus.
eu decido todos os dias da minha vida isso. Porque eu acesso ao manual do Senhor. Então, vamos falar algumas coisas conselho que você tem que fazer na sua vida? Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Ó, faz isso, isso e isso, porque eu tô vendo isso, não sei. Vamos falar. Vamos falar. Mas quando eu tenho acesso à palavra de Deus, eu vou construindo discernimento. Porque muitas vezes o que aquela pessoa fala pra você é o que ela precisa fazer por ela. E não é o que é pra ser feito por você. Isso é discernimento. Tá entendendo? Porque, como eu disse, somos especialistas em apontar, em julgar e dizer pro outro o que ele deve fazer. E falar pro outro o que é melhor pra ele. Não é assim? Isso é uma especialidade do ser humano. Mas eu acho incrível, incrível, incrível que quando eu tenho a consciência sobre mim mesma, do que eu tenho carregado, dos comportamentos que eu tenho desenvolvido, eu começo a repudiar isso. Mesmo na fraqueza, eu começo a dizer, Pai, não é assim que eu quero viver. Não é assim que eu quero viver. E aí até agora eu não li a palavra pra vocês, né? Eita Deus, é o Senhor, gente, faz isso. Mas vamos lá. Do capítulo 4 ao capítulo 5 é o tema do nosso devocional de hoje. Hoje o Senhor está querendo nos alinhar. Desde o dia que comecei a estudar Romanos, eu tô vendo alinhamento o tempo todo. Mas eu quero ler aqui pra vocês no capítulo 5, no verso 10, que vai dizer assim, preste bem atenção. Porque, vírgula, se nós... Olha o que eu acho fantástico, né? Ontem eu até falei sobre isso, sobre o você, sobre o nós e sobre o eu. Paulo, ele se coloca nesse grupo porque ele fala se nós. Então é eu, vocês e Paulo, todos. Porque se nós, quando inimigos, vocês entendem que já fomos inimigos de Deus? Você já foi inimigo de Deus? E talvez, se você ainda não consegue ser obediente a Deus, você ainda continua sendo inimiga dele. Por mais que você fala, eu estou em Cristo. Deus está comigo. Você está lá, amando as paixões da carne, louvando as coisas do mundo e dizendo, Deus é comigo. Deus está comigo. Mas você nunca esteve com ele. Por quê? Porque você continua na caminhada da desobediência. Isso aqui não sou eu que tô falando, não, gente. Eu tô só sendo ponte, tá na palavra. Porque se nós, eu e você, quando inimigos, fomos inimigos de Deus. Porque quando eu andava numa vida de pecado, eu era inimiga de Deus. Quando eu deixo de obedecer a Deus, eu estou declarando inimizade com Ele. Quando eu decido pecar, porque pecado também é decisão. Quando eu decido pecar, eu sou inimiga. Tô me tornando inimiga. Mas vamos lá, vamos pra parte boa. Chegou. A parte boa é que fomos reconciliados com Deus. Por causa de quê? Por que nós fomos reconciliadas com Deus? O que você fez para merecer ser reconciliada com Deus? Qual foi a atitude que você teve para reconciliar? Qual foi a atitude que você teve para reconciliação? É porque você é boazinha? É porque eu sou boazinha? É porque nós somos bonzinhos? Somos bonitinhas? Por quê? Vou te contar. Primeiro, você não merece, eu não mereço, nós não merecíamos nada.
Mas nós somos reconciliadas com Deus mediante a morte do seu filho. E muito mais, estando já reconciliados, seremos salvas pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado entrou por causa de quem? Por conta de uma única pessoa. Por conta de uma única pessoa. O pecado entrou. E pelo pecado, a morte entrou. A morte é consequência do pecado. Assim também, a morte passou a todos os homens, sem exceção. A todos. A mim, a você, a todo mundo. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo veio do mesmo lugar. Saiu do mesmo jardim. Todos são seres adâmicos. Todos, sem exceção. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, e aqui é uma repetição do que está lá no 3, Romanos 3. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, chamado Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós. Abundantes sobre nós. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma única ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Duas coisas aqui que é muito simples de entender. Eu não precisava ler isso aqui tudo. Mas eu li só para vocês entenderem. A graça, Jesus Cristo, quem me justificou. A minha justificação está onde? Em Jesus Cristo, no qual eu reconheço o pleno sacrifício dele, eu me arrependo e eu decido viver de maneira no qual agrada o meu Deus. Vamos, mas e qual é a maneira que agrada a Deus? De que forma nós vamos agradar a Deus? Porque em tudo Deus está, Deus ama a todos, sem distinção, e em tudo está o amor. Deus nos ama, nos amou de tal maneira que entregou seu único filho. Mas Deus odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Então, o que é pecado? O que é pecado? É tudo aquilo que causa tristeza ao coração de Deus. Tudo que arruina o templo de Deus
se constitui em pecado. Tudo que arruina ao templo de Deus. Tudo. Então, pecado, sinceramente, não é de fato só o que a gente lê lá. A gente lê em Êxodo, né? Fala muito sobre os comportamentos pecaminosos. Mas que o que eu falei ontem, vou repetir hoje. Não matarás, não roubarás. Não é quem só assalta um banco, não, minha filha. Que tá roubando, não. Não é quem assalta um banco. Não matarás, não é quem pega uma arma e atira no outro. Ou quem atropela uma pessoa. Não. É muito mais profundo. E se vocês forem lá no início de Romanos, que inclusive em Romanos capítulo 2, vai falar de um pecado dito por homossexualismo. Homossexualismo. Por quê? Porque nós estamos transgredindo a criação de Deus. Porque Deus criou o homem e a mulher. E Romanos 2 fala claramente sobre o homossexualismo. Então, a gente não precisa dar a volta para falar sobre homossexualismo mais não. Ai, vamos respeitar cada um com as suas escolhas. Ok, isso eu respeito. Mas que é pecado, Pronto, e tá na palavra. Isso não é julgamento. A própria palavra de Deus é que julga, não sou eu. Só estou transferindo o que a palavra me diz. Então, quando eu desconfiguro a imagem do meu Criador, porque se eu sou a imagem e semelhança do meu Criador, eu estou pecando. Estou matando. Estão entendendo? Estou matando. Deus diz, eu amo o pecador. Ele nos ama. Eu amo o pecador. Mas eu odeio o pecado. As práticas. E as práticas estão aonde? Nos comportamentos. Que eles são vistos. Que eles são enxergados. Outra coisa que fala. Prostituição. Prostituição? Não é você ficar marcando ponto e vendendo seu corpo não, filha. É muito além do que isso. É muito além do que isso. Não é só isso. Prostituição é a mulher que começa a namorar um cara, já vai pra cama com o cara, já vai ter relações sexuais com ele, já permite o toque no seu corpo. A prostituição com o próprio Deus. Quando você fica de muro em muro, pulando, você não sabe o que você quer. Uma hora você tá com Deus, outra hora você tá lá na macumba. Uma hora você tá com Deus, outra hora você tá lá abrindo cartas, olhando tarô, olhando futuro. Uma hora você tá com Deus, com a palavra de Deus, outra hora você tá aí na internet procurando o que seu signo tá dizendo pra você hoje. Sangue e fogo. Vou falar, gente. Eu tô aqui pra falar o que Deus colocou sobre a minha vida. O que Deus ministrou na palavra dele pra mim hoje. Isso é prostituição. Uma hora você diz Senhor, Senhor, Senhor. Outra hora você tá aí procurando astrólogo, não sei o que mais, pra saber do seu futuro, sendo que seu futuro tá na Bíblia. Isso é prostituição. Você tá prostituindo. Você tá traindo. Você tá se traindo. Você tá traindo Deus. Você tá traindo a palavra dele. E o que você mais quiser pensar é isso aí. Pecado. Pecado. Deus te ama. Deus nos ama. Mas a forma como eu me comporto é o que determina. É o que determina se realmente eu estou vivendo de maneira correta diante dele. Cristão procurando ocultismo, é isso aí. Ele não contenta com a palavra. Não contenta com o que está na palavra. Não sacia. Ele quer mais. E aí fica. Tá prostituindo. Fornicação. Homens e mulheres numa dependência emocional absurda, que não dependem de Deus,
Entra em namoro, sai de namoro, deita com um, deita com outro e o pau vai quebrando. Acha que tá casada, que tá tudo certo. Eu vou casar mesmo, então eu já vou fazer o negócio acontecer. Confesso pra vocês que eu, morando com o pai dos meus filhos, sem casamento, teve um dia que eu me levantei, gente. Eu me levantei com tanto nojo de mim, vocês não têm noção. É como diz a palavra, o pecado fede nas narinas de Deus. Eu me sentia fedida. Falei, Jesus, eu não quero isso pra mim mais não. Aí sabe o que o povo da minha igreja falava? Umas irmãzinhas lindas, maravilhosas, que a gente orava demais, era de monte. Ó, irmã, mas ele é pai de seus filhos? Ó, irmã, mas você tá com ele só com ele? Mas o que não tá ligado na terra não tá ligado no céu, minha querida. Pecado. Pecado, 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 pecado. Pecado. Ai, eu tô de uma tristeza, vamos tomar uma hoje pra gente ficar alegre? Quem já passou por isso? Eu já passei. Chegava sexta-feira assim, gente, igual a sexta de hoje, assim, bem linda, que a gente não aprecia, né? Porque gente que tá no pecado não aprecia o dia. Pra ela apreciar o dia, ela tem que ter um estimulante. E que não é a Bíblia. O estimulante dela tem que ser o quê? Um álcool que vai dar uma... né? Vai tirar ela um pouquinho da consciência. Ela fala, nossa, amiga, vamos tomar uma hoje, porque hoje é sexta-feira e tal. E hoje a gente tem que quebrar tudo. Misericórdia. Onde é que Deus tá nisso? Aí, olha... Eu tô falando isso aqui, gente, porque era comigo. Tô apontando, não. Tô apontando, não. Amiga, vamos tomar um, isso era o que eu mais fazia. Hoje eu tô de saco cheio. Semana pesada e papapá. Vamos tomar uma. E a gente ia tomar uma. Esquecia de tudo. Ixi, aí coisas aconteciam. Que é assim que funciona. O álcool é a porta de entrada pro pecado. O álcool é a porta de entrada. E não venha com historinha de que eu tenho controle. Eu estou no controle. E, vou ser mais nojenta hoje. Ai, mas eu tomo com meu marido. Que lindo, né? Os dois embriagados, lindamente. E aí, são tantas fantasias que passam na mente de vocês, porque a brecha pro pecado foi dada. E não é porque você é casada, que você tá selada e blindada pro pecado não entrar e atuar no seu casamento. Porque entra. A pornografia acessa a casais hoje de tal forma que vocês não têm noção. E o acesso à pornografia se dá exatamente quando você sai do seu estado de consciência. É isso. E tem mais um monte de coisa que a gente podia falar, né? Não vou falar mais não, que eu já tô falando demais. Vocês vão ler a Bíblia. Só dei uma deixa, né? Isso, gente, que eu tô falando, não é de mim não, tá na Bíblia. Então, se você tá achando que eu tô falando pesado, você nem abre a Bíblia, filha. Porque se você abrir, você vai cair dura. E é isso aí. Mas vai cair dura por um motivo, de conversão. Deus vai te converter. Pela palavra, Ele vai te converter. Porque Ele vai te convencer de que esses comportamentos, essas atitudes não agradam ao coração de Deus. Então, quando a gente fala de pecado, a gente precisa se consultar o tempo todo. Aonde eu estou pecando? Pai, mostra-me hoje, Pai, aonde está o meu pecado. Porque eu desejo imensamente me arrepender desse pecado. E Deus mostra, tá, minha querida? Deus mostra. Deus te aponta. Te aponta para o pecado. E aí você vai tomar uma decisão. Porque Deus, Ele é tão amor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Isso aqui é amor. Porque Deus, Ele aponta o pecado. O pecado tá aqui, de frente pra mim, ó. Eu pedi, né? Senhor, onde é que tá meu pecado? O Senhor vai e me mostra. Ele me coloca de frente pra Ele. E é uma voz
que eu digo que é o Espírito Santo que fica, e aí? O que é que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Eu vou resolver, Senhor. Eu vou resolver. Primeiro eu vou denunciar esse pecado. Puf, denunciei. Ontem, quem estava na live, quem não estava, mas depois da live de ontem, o mover de Deus foi tão grande, que a última ligação que eu recebi ontem era 10 horas da noite. Mulheres querendo denunciar pecado. Era 10 horas da noite, mulheres querendo denunciar o pecado. E me exigiram, Van, eu quero falar com você. Eu falei, sangue e fogo, meu Deus, que responsabilidade. E claro, como uma embaixadora de Cristo, como uma mãe espiritual, na hora. Teve umas que eu tava até dentro do carro, falei, amada, pode ficar à vontade. Pecado tem que ser denunciado, gente. Pecado tem que ser denunciado. Não adianta você ter a consciência que carrega um pecado, ou vários, né? Porque todo dia vai aparecer um. Todo dia. Todo dia eu peço a Deus, Senhor, me aponta, né? E aí, a gente tem que denunciar, sabe por quê? Porque tem pecado, presta atenção, tem pecado que gera herança para geração. Você, talvez, hoje, vive um resultado na sua vida como resultado de um pecado geracional. Um pecado geracional. Van, e se o Senhor me mostrar e eu não tiver coragem de falar pra ninguém, o que é que eu faço? Pega um caderninho, minha linda, e pode escrever nele. Coloca tudo pra fora no seu caderno. E começa a ler todo dia. Senhor, eu me arrependo disso. Eu me arrependo. O Senhor, Ele vai te preparar de uma forma tão poderosa que vocês já viram aí. Acho que vocês já até me ouviram, né? Muitas coisas que eu conto aqui pra vocês. Do que eu fui, do que eu fiz, do que eu pratiquei. E conto de forma muito leve, né? Vocês veem, eu falo, fui, fiz e tal, tal. Por quê? Porque quando eu aprendi... Gente, tem alguém me ligando aqui, peraí. E eu começo todos os dias me arrepender de tais comportamentos. Todos os dias eu começo a ter aquele arrependimento. Todo dia eu vou falando aquilo. Eu vou tomando nojo daquilo. E é lindo, gente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é um exercício. Só vai ver o resultado dele quem praticar. Quem não praticar não vai resultado nenhum. Acha que isso aqui é coisa de gente besta, né? Coisa de menino. E realmente é coisa de criança, sabe? Por isso que o Senhor fala, sedes como criança, porque criança tem coração inocente, tá? E aí a gente começa a escrever, os pecados, a gente tá denunciando. Você sabe como é que é feita uma denúncia hoje no Brasil? Eu não sei fora do Brasil. Deixa eu ver se tem um amigo nosso aqui, o Leandro, ele vai falar. Leandro, se eu quiser fazer uma denúncia aí em Orlando, como que eu faço, amigo? Eu vou na polícia também, como aqui? Porque aqui no Brasil, se eu quiser fazer uma denúncia, eu vou ligar, né? Vou falar, eu vou registrar. Ela vai ser escrita a minha denúncia. E ela vai ser apresentada em juízo. Não é assim? Aqui no Brasil é assim. Então, a denúncia, ela é escrita, gente. Olha que coisa fantástica. Então, quando eu não consigo externalizar, falar para alguém, porque aquele pecado me fere, me dói, me machuca, eu começo a escrever. E existem práticas pecaminosas que, sinceramente, não é amanhã que você vai parar de fazer, não. De verdade. Porque seu cérebro está programado, ele está condicionado àquela prática rotineiramente. Então, quando eu começo a escrever, eu vou provocando em mim uma limpeza. Eu vou colocando para fora. Essa é a denúncia. Quando a denúncia chega no juiz, o que é que ele faz? Ele toma uma providência. Ele toma uma atitude. Ele traz uma resposta. E isso chega até mim. E quando chega até mim,
eu fico aliviada, porque eu denunciei, resolvi a situação. E é assim no mundo espiritual também. Eu escrevo, o juiz recebe a minha denúncia e ele já envia a sentença. Mas a sentença dele já é certa. Você está perdoada. E essa sentença, ela começa a ocupar seu coração e é por isso que você consegue falar de forma leve. De forma leve. Eu abortei, eu matei. Olha lá o que Leandro está falando. Lá em Orlando, né? Devemos fazer um registro por escrito. E depois será validado, pois a avaliação da gravidade da denúncia. É por escrito também. Estão entendendo? No mundo espiritual não é diferente. Então assim, eu não consigo ir diretamente na delegacia. E o que é ir diretamente na delegacia? Ir diretamente na delegacia é quando você vai confessar pro delegado, pra autoridade. Então, às vezes, você não consegue procurar alguém pra denunciar o pecado. E aí você vai e faz por escrito a denúncia. Gente, Deus é lindo, né? Deus é lindo. Então, não há por onde correr, minha irmã. Não há por onde correr. Por isso que Romanos vem nos despertar pra olhar para as nossas práticas, para os nossos comportamentos e entender que somos pecadores. E todos os dias, quando eu peço ao Senhor, aponta-me o pecado da minha vida. Aponta-me o pecado da minha jornada. O que eu estou fazendo, Senhor? O que está acontecendo, Pai? Me mostra, porque eu quero denunciar. Eu não quero isso mais. E aí é um processo lindo, né? Porque a prova de um perdão... A prova, porque Deus, quando você denuncia, que ele já recebe sua denúncia, ele já te perdoa. Você está perdoada. E aí você vai acessar a uma prova. E a prova do perdão é quando você fala de forma leve. Eu já fui essa pessoa. As pessoas ainda ficam assim, mentira, eu não acredito. Você? É, eu já fui essa pessoa. Aqueles testemunhos lindos que vocês assistem aí no YouTube, né? Com certeza vocês já assistiram alguns. Aqueles testemunhos que a gente fala, misericórdia, eu nunca pensei que essa pessoa passou por isso. Meu Deus, não parece que ela passou por isso. Esses pecados foram denunciados. É por isso que essas pessoas conseguem testemunhar. Porque a denúncia foi feita, foi aceita, foi perdoada. E ela recebeu a sua sentença. Que é a sentença da justificação. Então, qual que é o seu diferencial, minha irmã? A justificação. Qual é o seu diferencial, meu irmão? A justificação. Esse é o meu diferencial. É esse diferencial que eu carrego. E aí, como que fica a minha performance? Transbordante. Como que fica a minha vida? Impactante. A sua vida inspira, a sua história inspira, e vou te levar um pouquinho mais profundo. Por isso que Deus escolhe os improváveis. É por isso que Deus escolhe os improváveis. Aqueles que erraram tanto na vida, aqueles que tiveram práticas tão absurdas na vida e públicas, né? Práticas absurdas e públicas, onde todas as pessoas viam o que ela fazia. Deus vai e pega lá, limpa, molda e fala, agora é você. Eu vou me aperfeiçoar em você. Você vai levantar com um lindo testemunho, porque o meu amor se aperfeiçoou na sua vida. O meu amor se aperfeiçoa na sua vida. E a gente se dispõe de ser construído todos os dias. Porque nós temos um diferencial, que é a justificação. Então, se pela justificação, todos os dias eu tô aqui com a palavra, hoje eu não sou mais a Ivaniele de ontem. Hoje eu tenho outras coisas para corrigir na minha rota. Eu tenho pecados para serem vistos e denunciados.
Ontem à noite, antes da nossa oração da meia-noite, lá na comunidade, meus filhos tudo dormiram. E a minha consciência já foi gerada desde a hora que eu comecei a ler Romanos. Que eu sentei aqui na minha mesa, peguei o meu caderno e comecei a escrever. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que eu tive essa falha. E eu não quero ser essa pessoa mais. Isso era 11h30 da noite, gente. Eu não quero. Porque o meu desejo é morar no céu. O meu desejo é estar contigo. Eu não quero mais viver em desordem. E eu comecei a escrever. Recebi um monte de denúncias cedo. À noite, entreguei a minha. À noite eu entreguei a minha. E sabe por que hoje o Senhor me fez acordar com o coração amolecido para falar com a minha mãe? Olha para vocês verem, gente, como que o processo é lindo. Pietro, para, por favor. Olha para vocês verem como que o processo é lindo. É que quando a gente denuncia, nosso coração é quebrantado para ser moldado. Hoje eu não levantei à toa na dependência de querer ligar para minha mãe e pedir um conselho. Na hora eu liguei uma coisa na outra. Gente, eu fiz uma denúncia 11h30 da noite. E o Senhor já entrou aqui com a ação. Quem confessa alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus é isso. E todos os dias nós temos que confessar. Todos os dias nós temos que confessar. Todos os dias nós temos que trazer as nossas verdades. A realidade de Deus. Todos os dias nós temos que trazer essa realidade. E viver como tal. Gente, Romanos 5 tem uma fala tão incrível que é essa hipocrisia de falar o que não se vive. Gente, isso é forte demais. Quantas vezes nós falamos aquilo que não vivemos? E é exatamente sobre isso que Romanos se aperfeiçoa em nós. Falar do que não se vive é hipocrisia. Então começa a olhar para as suas verdades e reconhecer. Porque se você quer viver conforme você fala, você precisa ter conhecimento daquilo que você não teve. É parar de ficar enfeitando a vida com rosas vermelhas e não enfrentando suas imperfeições. É tentar ficar ajustando. E vou falar aqui, olha bem pro meu rosto. Olha bem pra mim aqui. Eu tô aqui até com filtro. Vou tirar aqui o filtro. Vou tirar o filtro aqui. A gente usa o filtro, né? A gente usa o filtro. Peraí. Tô sem filtro agora. A gente coloca um filtro, fica mais bonitinho, né? De fato, fica mais maquiadinho. Eu tô sem batom, tô sem nada aqui. Mas olha, é uma manchinha aqui no rosto. A sobrancelha, uma tá mais alta, outra tá mais baixa. Imperfeições, cheio de imperfeições. A gente tem dificuldade de encarar isso. Por quê? Porque queremos ser amadas, aprovadas pelas pessoas e não por Deus. E para ser amadas e aprovadas por Deus, nós precisamos encarar nossas imperfeições. E quando nós falamos daquilo que não vivemos, porque queremos ser amadas, aplaudidas, queremos crescer os nossos seguidores, queremos ser referência para os seguidores, queremos ser a inspiração para os seguidores. E nós temos que ser a inspiração para o Senhor vir e nos usar. E aí a gente fica querendo o tempo inteiro ajustar a rota. O tempo inteiro querendo tudo assim, sabe? Perfeitinho. A perfeitinha. Nossa, como eu queria viver como você, Van. Como eu queria ter sua vida, Van. Nossa, sua vida é perfeita. Eu queria ter sua vida. Viva a sua, minha linda. Essas verdades que Romanos trata com a gente. Essas verdades. Porque não tem vida perfeita nessa terra, meu amor. Não existe. A perfeição está no servir ao Senhor.
A perfeição está no agradar a Deus, fazendo a sua vontade e vivendo debaixo da sua justiça. Existem, claro, pessoas que a gente admira, que a gente aplaude, que são pessoas extraordinárias, de resultados incríveis, mas o melhor resultado que um ser humano pode ter na sua vida hoje é a sua caminhada genuína com Cristo. Esse é o melhor resultado. É aquela pessoa que consegue dizer não para os banquetes, como Daniel, que chegou naquela mesa e aquele tanto de coisa gostosa e ele falou, obrigada. Não quero. Não precisa colocar no meu prato. Isso é um ser perfeito. Isso é um ser perfeito. Aquele que vai na contramão de uma escravidão social, da perfeição. É isso, gente. O aperfeiçoamento de Deus se dá nessas nossas fragilidades, nessas nossas vulnerabilidades. E, sinceramente, viver sem hipocrisia. Vou contar uma coisa pra vocês aqui muito forte também. Muito forte. Eu estava contando um testemunho pra pastora da minha igreja, uma pastora lá da minha igreja, e o testemunho até do meu filho, né, do Marcos. Há muito tempo, há mais ou menos 15 anos, eu lutei muito por um benefício social pro meu filho, né, porque ele tem uma despesa muito alta com medicação, terapias e mais algumas coisas, né, porque assim, eu proporciono o melhor pro meu filho. Eu me sacrifico muito para proporcionar o melhor para Marcos e tudo. E Marcos, desde que eu fui mãe solo, né? Eu nunca pude contar 100% com a paternidade de Marcos, né? Sempre enfrentei essa dificuldade. E nessa minha luta, eu sempre observava algo no meu filho na igreja. Todas as vezes que a gente chega na igreja, ou antes mesmo de chegar na igreja, quando a gente fala de ir para a igreja, Marcos, ele é muito fiel ao Senhor. Porque ele preocupa primeiramente com a oferta, para levar para a casa do Senhor. E aí eu fui contar esse testemunho para a pastora. E na hora eu falei para a pastora, olha pastora, eu sou sem vergonha com isso. Porque eu vou para a igreja, eu não levo oferta todo dia. Eu não me preocupo com a oferta de cada dia. Falei assim, gente, livre de julgamento, mas reconhecendo uma vulnerabilidade minha. Eu sou sem vergonha com a oferta mesmo, sabe? Eu chego na igreja, eu levo uma chacoalhada, mas na outra vez que eu vou, eu não levo oferta. Mas meu filho não. Eu tenho que ter o dinheiro separado, que ele pega, ele leva, papapá. E simplesmente, passado esses 15 anos, o Senhor honrou o meu filho. O Senhor honrou o meu filho. Por conta da fidelidade do meu filho. Mas eu fui verdadeira comigo em entender. Eu não tenho a fidelidade que o meu filho tem com as ofertas da casa do pai. Não tenho. E ele tem a fidelidade. Mas eu fui verdadeira. Não adianta eu falar, olha, porque eu sempre fui fiel, sabe, pastora? Sempre fui fiel à oferta e Deus honrou. Não. O meu filho que foi fiel. Ele que foi fiel. Ele que tinha as atitudes. Não era eu. Então não adianta essa hipocrisia em falar daquilo que você não é. É muito melhor você falar, olha, eu sou mundana mesmo, sabe? Eu escolhi viver no mundo, para o mundo. No dia que eu me arrepender, eu volto. No dia que eu não quiser mais que eu cansei, eu volto. Para ficar com essa hipocrisia, sabe? Senhor, Senhor, Senhor. No outro dia tá lá. Satanás, Satanás, Satanás. Então é isso. Quando nós encaramos com verdade quem nós somos, nós deixamos de ser hipócritas.
Assim diz o livro de Romanos. Deus é tremendo, lindo, maravilhoso e misericordioso. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque foi olhando para essas verdades, não agindo com hipocrisia, que o Senhor teve misericórdia de mim. E que continua tendo, porque todos os dias eu peço para Ele. Não me deixe ser hipócrita com a Tua palavra. Não permita isso. Me ajude, Senhor, me governa, me blinda. Porque, sinceramente, eu acho mais lindo uma pessoa verdadeira do que alguém que fica aí com essa cara de fachada. Porque nós queremos isso, a cara de fachada, né? Colocou um reboco no rosto. É isso. Vou contar outro negócio pra vocês, vou terminar. Achei lindo. Um professor meu, um psiquiatra muito renomado. Acho que eu contei isso aqui ontem, gente. Um psiquiatra muito renomado, eu mandei um áudio pra alguém que eu fiquei impactada com o testemunho dele. E foi na live que ele deu esse testemunho, sabe? Assim, ó, na cara limpa, fazendo caminhada no parque. Ele abriu uma live, já tinha mais de um mês que ele não fazia live. E ele foi contar as vulnerabilidades dele. E ele falou bem assim, olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui é, para de se iludir com o que vocês estão vendo em rede social. Eu arrumei minha mala junto com a minha família e decidi mudar pra uma cidade pra melhorar minhas relações sociais e melhorar a qualidade de vida dos meus filhos. Primeiro eu fui morar em Fortaleza. Fiquei lá 1 ano. Aí eu entendi que não era Fortaleza o meu lugar, que eu tinha que ir pra Alphaville. Aí eu fui morar em Alphaville. E, gente, quando eu cheguei lá, ele falando, quando eu cheguei lá, eu vi que lá não era o meu lugar. Onde tinha um número de pessoas vivendo só na aparência. E Deus trouxe pra mim uma palavra no qual eu entendi que eu não nasci pra viver de aparência. Eu nasci pra viver de verdade, de realidade e genuína. E aí eu falei, Senhor, o que queres de mim? E aí ele contando. O Senhor virou pra mim e falou, volta pras tuas raízes. Ele arrumou a mala e voltou pra Goiânia. Ele é de Goiânia. E eu achei tão lindo aquela verdade dele. Porque, gente, o que nós estamos mais vendo nesse tempo de hoje, de rede social, é até gente falando de Deus pra atrair as pessoas. Pra atrair as pessoas. E aí eu achei lindo ele trazer essa verdade, sabe? Para de ficar seguindo esse monte de blá blá blá. Porque não é isso. Não é isso. É pessoas pregando uma vida perfeita que não existe isso. Parem de acreditar, de se associar, de seguir, de estar com esse tipo de gente. E aí na hora eu falei assim, doutor, mas como é que as pessoas vão perceber isso, né? Porque assim, tá tudo tão bem feito, os cenários, tá tudo tão bem feito. Que as pessoas montam cenários, tá tudo tão perfeito. Eu pensei só, não falei no comentário da live dele, não. E aí, na hora, que é inclusive um movimento novo que a gente vai começar lá na comunidade, agora, que se chama discernimento. A gente precisa buscar discernimento, porque quando a gente... Vai parar aí não, meu filho? Porque quando a gente busca discernimento, Deus mostra. Deus mostra. Deus mostra claramente o que é dele e o que não é. E a coisa mais fácil que tem hoje é a gente ser enganado. E é o que eu disse, é muita gente aqui, Senhor, Senhor, Jesus, Deus, e tudo muito lindo, mas a vida não tem congruência nenhuma com a palavra. As atitudes não têm congruência nenhuma com a palavra. E aí tá todo mundo... E aí tem umas outras coisas que a gente escuta assim, ó. Porque tudo que é de Deus, eu gosto. Tudo que é de Deus, eu amo. É de Deus. Mas até que ponto que é de Deus? Você tá tendo discernimento pra isso? Então lá na nossa comunidade, nós vamos começar a ter um desenvolvimento sobre discernimento. Porque nós estamos precisando de discernimento. Pra saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque existem muitas coisas que
parecem ser, mas que não é. E nunca foi. E se não mudar, se não tiver conversão, não será. Amém? Temos que viver e viver de verdade e na verdade. Isso aí. Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra. Pai, nos mostra os nossos pecados. Traga para mim, Senhor. Eu quero ver. Aleluia, Jesus. Eu quero ver, Senhor, para eu denunciar. Pois eu decidi viver de maneira correta que te agrada. Eu decidi viver de tal prepara minha alma para ir de encontro àquilo que talvez eu não teria força. Nesta manhã eu me rendo a Ti. Me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eu me rendo diante de Ti, Pai, porque é o lugar que eu encontro abrigo, é o lugar que eu encontro refrigério e que eu consigo ter forças para olhar para as inverdades que eu ainda tenho carregado e que eu quero me arrepender. Eu decido me arrepender, Pai, porque sou Tua filha. Eu sou parecida contigo e o Senhor é santo. Então que o Senhor traga-me a consciência para eu ver e para me transformar. Em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo venha despertar cada um dos Teus filhos que aqui estão, trazendo a consciência genuína. E que cada um consiga e tenha forças para ver aquilo que precisa ser denunciado, Pai. Ah, Jesus. Mostra para cada um, Pai. Porque aqui tem filhos e filhas que anseiam pela Tua presença. Anseiam pela vida de retidão contigo, Pai. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Um novo amanhã já está preparado para mim e para você, porque hoje nós vamos denunciar tudo aquilo que tem contaminado a nossa vida. Ah, Jesus, cuida de nós. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços,
Labashure canta labasurianda rabas. Hore canta labasurianda rabas, suri canta labas. Hereyanda rabashure canta labasurianda. Here canta labasurianda rabas. Porque eu, seu Deus, te aliviarei, trazendo para ti toda a verdade que ainda não foi vista, toda a verdade que ainda não foi ouvida e que não foi sentida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, disposta, disponível para o teu mover. Eu nasci para te representar nessa terra. As tuas filhas nasceram, os teus filhos vieram para te representar sobre essa terra. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. E todos os dias nós somos treinados para movimentar o céu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia, Jesus. Contigo eu vou caminhar, porque tu és a minha direção. Tu és o sol a me guiar. Sempre há de existir o novo amanhã que já está preparado para mim, que já está preparado para as tuas filhas, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Respira fundo. Amém, 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 amém. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se rendam hoje na presença de Deus. Fiquem na paz. Você vai orar pra gente. Vem orar. Pietro vai orar pra gente terminar. Amém? Nossa, Vai orar hoje de novo. Vai. Vamos cantar esse louvor? Contigo eu vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E agora o que a gente vai fazer? Presta atenção. O que a gente vai fazer? Oração. Amém, Jesus. Nós vamos nos render. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ora pra gente, ora pra gente, ora pra gente. Meu pai, Ora. meu Deus, meu pai, abençoe essas pessoas que estão lá, abençoe. Fala mais alto um pouquinho, meu amor, pra eles escutar.
Ai, tá baixo o volume. Isso, pronto. Vai, ora pra gente. Vai lá. Senhor Deus, meu Pai, abençoe essas pessoas que estão na live. Abençoe meu bem, abençoe meu pai, abençoe meus irmãos. Abençoe a família dessas pessoas, Jesus. Tira aquelas pessoas de hospitais. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, A comunhão do Espírito Santo, esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Beijo no coração. Ô, gente, o sorteio. Peraí, o sorteio. Pega lá, Pedro. Pega lá. O Pegar o sorteio. quê? O devocional. Não, já tá. Vai lá pegar. Olha lá, ó, o pretinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fala um número aí, Pedro. Cadê? Não. Não, você não vai olhar pra ninguém. As pessoas não vão acreditar no sorteio. No quê? No sorteio, aí não pode. Eu posso Fala um olhar número. pras pessoas. Não, pode falar um número, vai. Rápido. 3. Número 3. Que é número 3? Amém. Gente, eu recebo todas as bênçãos do céu. Todas as bênçãos do céu. Agradeço muito a vocês por todo o carinho, por todo o amor. Mas aqui é o espaço aonde vocês vão ouvir minhas vulnerabilidades, minhas fraquezas. Aqui não tem cenário perfeito, aqui não tem vida perfeita. Aqui tem uma palavra genuína, tá bom? Número 3 que ele falou, a Kellen que ganhou. Renatinha na 4. A Kellen que ganhou. Ó, eu não vou deixar ele fazer mais um número porque ele quer puxar saco da Renata. Eu não aceito puxar saco aqui, não. Nossa. Ó, quem ganhou foi a Kellen, viu, amiga? Você é a sorteada aqui, ó. Você vai me mandar seu endereço pra gente enviar. É Goiânia, né, amiga, que você mora? Deus. É Goiânia. Gente, a Kellen é lá da comunidade. Oh, Glória. Você mesma que ganhou, viu? O nosso método devocional. Nossa, eu devia Pra ter abençoar a falado sua 4. vida. Você vai me mandar o endereço pra gente postar, tá bom? Beijo no coração. Amanhã nós estamos aqui. Amanhã é sábado, né? Amanhã. Amanhã é sábado. Gente, eu vou pedir ao Senhor pra me preparar pra estar aqui. Eu quero estar aqui todos os dias. Porque o que o Senhor tem feito aqui nessas lives devocionais diariamente tem sido coisa poderosa. Inclusive, eu não posso esquecer, tá? Papo sério aqui agora. Quem que está aqui nessa live? Quero ser uma mãe espiritual. Vou mandar pra você aí, Maria. Quem aqui não tinha feito ainda uma aliança genuína com Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, mas que nessa live você foi provocada de forma genuína a entender: sou pecadora, eu preciso me render aos pés de Cristo hoje. E o convite aqui não é para você mudar de religião, mudar de igreja, porque a gente não tem igreja aqui não. Aqui nós temos mulheres unidas na fé, homens e mulheres em unidade de fé. Mas essa minha chamada desde ontem, né, que foi ontem uma alma que foi salva para Jesus. E assim, como diz a palavra do Senhor, mais vale uma alma na minha presença do que 1000 perdidas por aí. Mais vale uma alma na presença de Deus do que 1000 dias perdidos no mundo. Acho que é assim a palavra, né? Mas enfim, quem nessa live de hoje entendeu a palavra, trouxe a consciência Entendeu? e que decide levantar a sua mão dizendo: Pai, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Então você vai colocar aí a mãozinha ou então vai escrever: a Jane chegou aqui hoje, tá me conhecendo hoje, que Deus abençoe sua vida, amiga.